hoje com uma fala da Letícia, tá? Letícia falou assim, depois eu ponho o objetivo, falou assim, como professores, quero começar a aula de hoje, né? Como se eu já não tivesse começado, desde a hora que a gente está tomando café. Como professores, temos um papel social a ser cumprido. Lembra disso, Letícia? Papel social a ser cumprido. Letícia foi. Letícia falou isso quando a gente estava fazendo a discussão pós-vídeo do Marcelo Gleiser, né? Que a gente estava falando de como todos, a gente listou, lembra que eu fiz uma lista? Eu tenho que depois digitar isso para passar para vocês. Vocês desculpem que não deu tempo. Uma lista de todos os conteúdos específicos que estavam no vídeo e de como a gente poderia trabalhar esses conteúdos. Mais ou menos o que a gente fez hoje aqui com o café da manhã, né? Olhando para uma situação da vida, olhando para uma situação real, um vídeo, um café da manhã, uma planta, um animal, a gente vai tirar listas de conteúdos. Isso se chama, né, do ponto de vista da didática, seleção de conteúdo. E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção antes da gente começar a falar dos trabalhos é que vejam a inversão didática que a gente está fazendo do modelo que a gente vai chamar de tradicional para esse modelo que eu vou chamar de subversivo. Perfeito. Subversivo por quê? Porque subverte uma ordem tradicional. Quebra, né? Rompe com uma ordem. Não é, quer dizer, porque algumas pessoas falam, o modelo progressista, o modelo teórico. Não, eu quero dar uma palavra mais simples, né? Subversivo por quê? Porque subverte a ordem. Qual é geralmente a ordem didática que a gente faz? Vamos usar o exemplo aqui da alimentação, do nosso café da manhã. A gente vai falar de sistema digestório. Aí a gente começa falando do sistema digestório. A gente vai falar de nutrientes, a gente começa falando de nutrientes. A gente vai falar de outra coisa que a gente falou aqui, alimentos ultraprocessados, a gente começa falando. E o que eu estou propondo a vocês de subverter? A gente começar da vida. Então vejam, semana passada a gente trabalhou o vídeo. E do vídeo a gente tirou uma série de conteúdos. E vocês vão trabalhar isso. Não é o conteúdo que gera o objetivo. É o objetivo que gera o conteúdo. Essa é a grande subversão. Porque é nessa subversão que eu dou sentido ao conteúdo. Então veja, a gente falou do café da manhã, o que a gente pode trabalhar? Aí a gente tirou uma série de coisas. A gente poderia ficar um ano trabalhando só no negócio do café da manhã. No vídeo do Casamento da Vida com o Sol, olha quantos conteúdos a gente tirou. E a gente desmistifica aquela ideia que primeiro eu tenho que apresentar o conceito para depois eu trabalhar. Que nem a gente falou da evolução convergente. Primeiro eu trabalho o conceito e depois eu vou trabalhar as outras coisas e vou dar exemplos. Não, a gente pode subverter isso. Eu posso primeiro trabalhar uma situação e a partir do sentido eu seleciono os conteúdos. Isso é subversivo. Por quê? Porque isso aproxima a ciência da vida. Eu acho muito difícil fazer isso, porque quando a gente falou no ano passado, ele já está programado. Exatamente. Para depois a gente pensar numa atividade corrida ali. Aí fazer essa quebra demora muito para pensar numa coisa, tipo, deixa eu ver o que eu posso fazer, daí de pensar, daí de trazer coisas para eu, fazer essa quebra. Sim, mas gente, há quanto tempo vocês assistem aulas, e eu estou usando o verbo assistir de propósito, há quanto tempo vocês assistem aulas ao contrário disso? 23 anos. A vida toda, né? Em que vem o conteúdo falar, e o professor fala assim, Lucas Rodrigues, onde é que eu parei? Na aula passada, por favor. Mandando fazer. Tá. Então é atividade.
Então, quando eu faço isso, eu tô com a lista de conteúdos na cabeça. Fala, Rara. É muito curioso isso, que eu lembrei até de uma série que tem muita gente assistindo agora, não sei o nome direito. Não é adolescência, é uma que você... Adolescência, todo mundo está assistindo, né? Não, é uma que você é uma pessoa normal e eu acho que inclusive implantam tipo um chip na cabeça. E aí quando elas chegam no trabalho, elas ficam, e aí tipo, elas voltam pra casa. Então elas têm um eu, que é o eu do trabalho, que é o eu da conexão com o... Como é que é o nome da série? Eu não sei português. Ruptura. E aí, tipo assim, é a relação que as pessoas têm com... É totalmente dissociada a pessoa, que é a pessoa vou viver minha vida, minhas relações pessoais, meu lazer, meus interesses pessoais, e a pessoa no local de trabalho, assim, o que ela vai fazer. O que é absurdo a gente pensar, porque a gente vai... Isso não existe. A gente falou sobre isso em ensino de biologia, que existe a personalidade do professor Carrasco na sala de aula, mas fora da aula é um amor, que não pode acontecer, porque se ele é um Carrasco aqui dentro, lá fora ele também. Sim. Lembra que eu falava no ensino de biologia que a visão de mundo leva a uma visão de conhecimento que leva a uma visão de educação. E isso vai determinar a pessoa que eu sou, determina a professora que eu sou. Não tem como, né, eu achar lá fora que o mundo é competitivo, é isso mesmo, meritocracia, individualismo, e chegar aqui e falar assim, amores, vamos trabalhar diferente, não vamos fazer uma coisa de competição. Não existe isso. Claro que nós vamos desempenhando vários papéis, né? Eu na minha casa sou de um jeito e aqui eu sou de outro, mas não tem dissociação. Não tem. A forma que eu trato vocês é a forma que eu vou tratar as pessoas da minha vida. Isso não tem dissociação. Não tem, é sempre... Não, eu fecho aqui. Não tem, é sempre assim. Então, a gente... isso demanda da gente pensar como é que a gente vai organizar as nossas aulas. Então, essa subversão, que é uma ruptura com a lógica, é uma ruptura com o status quo. Vejam, quando eu falo, a gente sempre assistiu a aulas assim. O verbo assistir, eu quero. O verbo assistir tem um sentido. Qual a diferença entre assistir uma aula e compartilhar uma aula? Qual é a diferença entre assistir e compartilhar? Assistir, você para e só fica olhando. Assistir é passividade. Tanto que, nossa, uma curiosidade muito nada a ver, mas eu fiz curso de inglês. No inglês a gente usa uma palavra para assistir e outra palavra para ver. São duas palavras. Qual ele? Esqueci. É se. Se para ver. E o watch para assistir. O watch para assistir, é verdade. Você também pode traduzir no português para ver. No inglês são duas palavras diferentes. Sim, quando eu estou assistindo um filme, né? Aí o watch. Aí só Não, é perfeito isso que você falou. Perfeito. Muito interessante isso, porque a língua, né? A linguagem, as palavras, elas expressam a forma como a gente vê o mundo. Por isso que a gente falava que a linguagem no ensino de ciências ela é tão importante, que a gente usa a linguagem para afastar a ciência. Quando eu falo uma coisa, né, rebuscada, quando eu falo um conceito difícil, eu afasto. Não esqueçam que conhecimento é poder. Então, se eu falo, eu vou assistir um filme, ou eu vou ver um filme, pra gente, na língua portuguesa, né, meio como sinônimo, né? Não tem a participação da pessoa. Por isso que quando a gente fala, eu vou dar uma aula, a gente fala isso normalmente. Eu vou dar uma aula. Dar pressupõe algo que é unilateral. Eu dou a aula. O próprio conceito de aluno a origem etimológica Sim, é sem luz, né? Dizem que... E assim, ó, aluno.
Nossa, eu lembro até hoje, o professor de filosofia chegando na sala. Vocês são todos sem luz. Porque aquela ideia da ciência moderna de que um sabe e o outro não, que se perpetua até hoje. Por isso que eu gosto de usar a palavra subversivo, ruptura. Fala, meu bem.